Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Felipe Luiz comanda terceiro treino consecutivo com foco no próximo jogo do Flamengo no Brasileiro. Reviravolta, Bruno Henrique pode ter outro cenário no Flamengo após suspensão. Flamengo e torcidas organizadas promovem ação histórica contra a violência de gênero. Casimiro no Flamengo, jornalista revela bastidores dessa negociação. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Nesse domingo, o Flamengo completa uma semana sem entrar em campo, mas a manhã do elenco foi de intensidade nos treinos no Ninho do Urubu, porque o Felipe Luiz comandou a terceira atividade consecutiva com foco total no próximo jogo do Flamengo no Brasileirão. Segundo a programação divulgada pelo clube, o elenco voltou aos trabalhos na manhã desse domingo às 9h30, horário de Brasília. O Flamengo vai enfrentar o Juventude em Caxias do Sul, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, e os dois times chegam para esse jogo com campanhas recentes parecidas no torneio. Nos últimos 5 jogos do Brasileirão, o Flamengo e o Juventude apresentam números bem semelhantes. O Flamengo venceu 3 vezes, incluindo a goleada sobre o Vitória por 8-0 no Maracanã, e empatou as outras 2 partidas. O Juventude somou 10 pontos, apenas 1 a menos do que o Flamengo nesse período. A equipe de Caxias do Sul conquistou 3 vitórias e 1 empate e perdeu apenas uma vez para o Botafogo dentro de casa por 3-1. Flamengo e Juventude vivem situações opostas na classificação do Campeonato Brasileiro. O time do Flamengo é o líder da competição com 47 pontos conquistados até aqui. Enquanto isso, mesmo com o retrospecto recente positivo, os gaúchos seguem dentro da zona de rebaixamento. A torcida do Flamengo tem um compromisso especial nessa segunda-feira. Às 20h45, horário de Brasília, o Mengão vai decidir o título do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 contra o Botafogo, num jogo único, aqui no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. A entrada é de graça e o apoio das arquibancadas pode ser decisivo para empurrar as meninas da Gávea rumo ao bicampeonato nacional. Atual campeão da competição, o Flamengo chega embalado após superar o Corinthians com autoridade nas semifinais. O time venceu por 1-0 em São Paulo e confirmou a sua vaga com um convincente 3-0 aqui no Rio de Janeiro. Agora vai reencontrar o Botafogo em mais uma final carioca, pronto para fazer história mais uma vez. Para quem não puder comparecer ao estádio, a TV Brasil transmite a grande final em canal aberto de graça. O Botafogo, por sua vez, também fez uma campanha sólida. O rival eliminou o Internacional de Porto Alegre na semifinal, após vencer por 3-0 no Newton Santos e empatar em 2-2 no jogo de volta lá no Sul. Agora as duas equipes voltam a se enfrentar num clássico decisivo, colocando frente a frente as duas das principais forças do futebol feminino de base do Rio de Janeiro. O volante Eric Pulgar, que não entra em campo desde a sua última partida pelo Flamengo contra o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes, há mais de 2 meses, está cada vez mais perto de voltar aos gramados. O chileno sofreu uma lesão no 5º metatarso e, desde então, tem se dedicado intensamente à sua pronta recuperação. O Flamengo divulgou imagens do Pulgar realizando exercícios físicos na academia, sinalizando que a sua volta pode estar muito perto do que se imaginava. Nesse sábado, o Pulgar participou do treino do Flamengo, demonstrando que a sua recuperação avança de forma positiva e o volante vai realizar uma tomografia nessa semana para que o departamento médico do clube possa avaliar a situação da sua lesão.
Na quinta ou na sexta, o volante vai fazer uma tomografia para que o departamento médico do clube avalie como está o processo de evolução da lesão no quinto metatarso e, caso essa lesão esteja totalmente consolidada, a volta do jogador vai ser em cerca de 3 semanas. Caso contrário, o chileno vai continuar o processo de recuperação para consolidar o local da contusão. Se tudo correr conforme planejado, a expectativa é que o Eric Pulgar finalize a sua recuperação entre os dias 2 e 3 de outubro. E nesse período, o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro num confronto crucial pela liderança do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez na história do Flamengo, as torcidas organizadas se unem em uma iniciativa significativa contra a violência contra as mulheres. A bancada feminina do Conselho Deliberativo do clube lidera esse movimento, que visa ampliar a participação feminina e valorizar as mulheres dentro do clube. Com o apoio institucional, o Flamengo reafirma o seu compromisso com a igualdade de gênero. A palestra, marcada para o dia 11 de setembro, às 18h30, horário de Brasília, vai acontecer na sede da Gávea, aqui no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas. A Secretaria de Estado da Mulher será responsável pelo encontro, que vai contar com a participação ativa das torcidas rubro-negras. Essa ação evidencia que o combate à violência requer, sim, uma união entre o poder público e a sociedade civil. Integrando o protocolo, não é não, respeite a decisão. O evento promove a capacidade prevista em lei federal sobre segurança para as meninas e mulheres, incentivando a criação de ambientes mais acolhedores, tanto dentro quanto fora dos estádios. Ao ampliar o debate sobre a violência de gênero, o Clube de Regatas do Flamengo assume um papel de destaque na sociedade, inspirando outras instituições a seguirem o seu exemplo. A união entre o clube, as torcedoras e os torcedores e as autoridades demonstra que a mudança é fruto de uma ação coletiva. Assim, o futebol se transforma num espaço mais inclusivo, onde as mulheres podem participar tranquilamente com liberdade e segurança. Uma pesquisa do Globo, Ipsos e IPEC revelou que 48% da torcida do Flamengo é composta por mulheres e quase 20% das mulheres brasileiras se identificam como flamenguistas. Essa realidade desmistifica a ideia de que o futebol é um espaço exclusivamente masculino. As mulheres estão cada vez mais participando, torcendo, se envolvendo e conquistando seu espaço dentro do futebol mundial. Em entrevista, Marion Kaplan, que é a presidente da bancada feminina do Conselho Deliberativo do Flamengo, ressaltou: aspas, conscientizar sobre o tema da violência contra a mulher significa mostrar todo tipo de violência, não apenas física, que as mulheres sofrem na sociedade como um todo. Significa também desconstruir o machismo histórico e estrutural e refletir como e onde cada um e cada uma pode atuar em prol de uma coletividade mais segura e mais equitativa. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer esse canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, compartilhe esse programa com amigos e parentes flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, né? O hype. Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele de graça e você não vai pagar nada. Ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado! A defesa do Bruno Henrique se movimenta para tentar reverter a pesada punição recebida no STJD. O atacante foi suspenso por 12 partidas e multado em R$60 mil. Mas os advogados acreditam que o caso ainda pode ter um desfecho diferente. O recurso será apresentado já na próxima semana, buscando efeito suspensivo de imediato.
O principal argumento da defesa está na prescrição do processo. Segundo os advogados, o prazo de 60 dias para a denúncia teria sido ultrapassado, o que invalidaria toda a ação. A votação apertada em 3-2 contra a tese aumenta a confiança de que o Pleno do STJD pode reavaliar essa decisão. Aspas, não existe a possibilidade de interpretar qualquer sistema punitivo no sentido de que novas provas reabram o prazo prescricional. Fecha aspas, sustentou o advogado Alexandre Vitorino durante o julgamento. A estratégia é reforçar que o CBJD não permita múltiplas contagens de prazo. O caso, que envolve mensagens obtidas pela Polícia Federal entre o jogador e o seu irmão, gerou debates intensos no tribunal. O Bruno Henrique foi absolvido de atuar de forma prejudicial ao Flamengo, mas foi condenado por conduta contrária à ética desportiva. Para a defesa, a decisão foi contraditória e merece ser revista. Marcelo Rocha, que é o presidente da primeira comissão disciplinar, reconheceu que o CBJD está defasado para tratar casos de manipulação. Aspas, precisamos interpretar diante da realidade atual, fecha aspas, disse ao justificar o voto pela punição. Esse entendimento, porém, também será questionado pela defesa no recurso. Enquanto aguarda a publicação do resultado, o Flamengo trabalha com a possibilidade de liberação do Bruno Henrique já para o próximo jogo. O efeito suspensivo, caso seja aceito, devolveria o atacante ao time do Filipe Luís enquanto o processo segue no seu curso normal. Com toda a temporada em reta decisiva, a ausência do jogador seria um duro golpe para o Flamengo, que briga por títulos no Brasileirão Betano e na Copa Libertadores. Por isso, a mobilização jurídica se tornou prioridade numa tentativa de garantir que o Bruno Henrique volte a campo o quanto antes. Aos 33 anos de idade, o volante da seleção brasileira Casimiro deve deixar o Manchester United depois da Copa do Mundo e desperta o interesse do Flamengo e do Palmeiras. Mas a gratidão dele ao São Paulo pode pesar na sua decisão. O nome do Casimiro volta a movimentar os bastidores do futebol brasileiro, porque, segundo o jornalista Jorge Nicola, o Flamengo e o Palmeiras já fizeram sondagens para entender a situação do volante do Manchester United. Aos 33 anos, o jogador é visto como reforço de peso e alvo estratégico para a próxima temporada. O Flamengo aparece entre os clubes mais atentos ao negócio, já que o volante se encaixaria no perfil buscado pelo departamento de futebol, pelo Filipe Luís. Liderança, experiência internacional e capacidade de decisão em jogos de grandes portes. Além disso, a diretoria rubro-negra tem histórico de investir em jogadores renomados que chegam para elevar o patamar competitivo do seu elenco. Apesar do interesse do Flamengo e do Palmeiras, o Casimiro mantém uma ligação especial com o São Paulo, clube que o revelou para o futebol. O Jorge Nicola destacou que essa gratidão pode ser determinante no futuro do jogador. A situação contratual do volante facilita as especulações. Com vínculo até a metade de 2026, o Casimiro deve cumprir apenas mais uma temporada no Manchester United. Nicola revelou que o salário anual dele é de cerca de 11 milhões de euros e torna a sua permanência na Inglaterra inviável, aumentando a chance de retorno ao Brasil, ou até mesmo de aceitar propostas de outros mercados. No Flamengo, o nome do Casimiro é visto com entusiasmo, mas também com cautela. A diretoria do clube entende que o fator financeiro vai ser decisivo, já que mesmo em baixa salarial, o jogador ainda estaria em patamar elevado para o mercado nacional. Internamente, há quem enxergue uma oportunidade de impacto semelhante às contratações do Filipe Luís, do Davi Luiz e, mais recentemente, do Jorginho.
O grande concorrente para os brasileiros pode vir sim do Oriente Médio. A Arábia Saudita, com clubes como Al Hilal e Al Nassr, surge novamente como uma grande ameaça, oferecendo cifras superiores às recebidas pelo Casemiro no Manchester United. O Nicola não descartou essa possibilidade, mas lembrou que o volante já construiu estabilidade financeira e pode sim priorizar uma volta ao seu país natal. Ainda sem definição imediata, o Casemiro pretende decidir o seu futuro apenas depois da Copa do Mundo de 2026. Até lá, o Flamengo, Palmeiras e São Paulo seguem atentos ao desenrolar da sua situação. A escolha final, ao que tudo indica, vai passar por uma combinação entre gratidão, ambição esportiva e viabilidade financeira, fatores que tornam a disputa ainda mais aberta. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Casemiro com a camisa do Mengão? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!